Saudações, alunos da Escola Cívico-Militar. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para o 6º ano do ensino fundamental. Aula essa em que a gente começa a abordar aqui a história do estado do Paraná. Então nós estamos levando a aula agora para uma nova temática, que é justamente esse importante estado do sul do país. Então qual o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer os principais fatos históricos do estado do Paraná, explicando a história de cada evento que o Paraná se envolveu ao longo de sua história. Então, revoluções aconteceram, obras importantes, explorações, construções, vários fatos foram fundamentais para a construção do Paraná de hoje, para o Paraná contemporâneo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar listando aí alguns dos principais acontecimentos políticos em que o estado do Paraná esteve envolvido, seus ciclos econômicos, suas grandes obras, revoltas, entre outros fatos. Então vamos aqui para o conhecimento prévio. Você lembra quais são os estados que fazem parte da região sul do país? E a segunda pergunta, qual a capital de cada um desses 3 estados? Então a gente traz aqui a resposta para vocês. Os 3 estados da região sul são o Paraná, a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Assim como, respectivamente, a capital do Paraná é Curitiba, a capital de Santa Catarina, Florianópolis, e a capital do Rio Grande do Sul é a cidade de Porto Alegre. Então, esses são os estados que definem essa região do nosso país que a gente chama de sul do país. Problematização para a gente aqui, pessoal. Então, eu trago aqui para vocês esse documento muito importante, que é a Lei número 704, assinada no dia 29 de agosto de 1853, pelo rei do Brasil, Dom Pedro II. Por que essa lei aqui é importante? Bom, porque por grande parte da história, do período colonial e do período imperial do Brasil, o Paraná fazia parte da província de São Paulo. Lembrando a vocês que na época da monarquia, a gente não chamava esses territórios de estado, a gente chamava de província. A gente só passou a chamar São Paulo de estado, Minas Gerais de estado e o Paraná de estado com a proclamação da República. Antes o termo correto era província. Mas justamente aqui, no dia 29 de agosto de 1853, é a data considerada aí a emancipação política do estado do Paraná. É quando essa lei, a lei número 704, essa lei emancipou o Paraná, separou o Paraná do estado de São Paulo. E aí, então, que o Paraná acabou tendo a grande autonomia política, podendo, então, ter sua própria forma de governo e administrar seus próprios assuntos. E é estabelecido, a princípio em caráter provisório, mas depois tornou-se permanente, a cidade de Curitiba como a capital da província do Paraná. Aí vem a pergunta, quais motivos teriam levado Dom Pedro II a criar uma nova província? A aprovar essa separação do Paraná de São Paulo. Certo? Então aqui, muito se discute sobre os motivos que levaram à criação do estado do Paraná. Acredita-se que isso teria ocorrido fruto da participação paranaense na luta contra a Revolução Farroupilha, que ocorreu no Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha foi uma revolução que aconteceu nesse estado e ela possuía um forte viés republicano, tendo inclusive se separado do Brasil por um período de 10 anos, inclusive invadido Santa Catarina e criado em Santa Catarina também uma outra república. E o Paraná aqui, essa região que ainda não era independente de São Paulo, foi um foco de resistência contra o avanço aí dos gaúchos. Então, a Revolução Farroupilha que ocorreu no Rio Grande do Sul e também o grande desenvolvimento da produção de erva mate no território paranaense. O primeiro grande ciclo assim, econômico, agrícola do estado do Paraná esteve justamente relacionado à produção da erva mate, que é usada para ser feita aquela grande bebida que os gaúchos gostam, os argentinos também, os uruguaios, que é o chimarrão que você faz, além de outras várias finalidades que a erva mate tem na economia e na saúde também. Zacarias de Góes e Vasconcelos. Esse cara foi o nosso primeiro presidente de província do estado do Paraná, o que é o cargo que hoje seria equivalente a governador. O cargo na época era indicado pelo Rio de Janeiro, capital do Império.
Então ele foi indicado para assumir aqui. Então ele foi indicado por Dom Pedro II. Zacarias Góes Vasconcelos foi o primeiro presidente de província do Paraná. E ele foi responsável pela organização da máquina pública. Não havia toda uma administração do Paraná, instituições ainda. Então esse cara aqui acabou sendo responsabilizado por criar as instituições públicas necessárias para administrar a nova província. Então, câmaras, secretarias, órgãos públicos de governo. Verificando a pouca população do Estado, ele vai ser responsável por incentivar fortemente a imigração europeia, a fim assim de garantir a ocupação do território. Afinal de contas, a autoridade do Estado fica mais construída, e quando eu falo do Estado, eu falo do Brasil, se você tem uma população que de fato ocupa o território. Não basta só você desenhar no mapa e dizer, é meu. Não, você tem que ter pessoas ali falando português, pessoas ali que sejam fiéis ao seu sistema de governo, e isso é o que dá garantia de um país ter o direito à posse do território. Essa região sul, em fronteira com o Paraguai, em fronteira com a Argentina, em fronteira com o Uruguai, havia esse problema de ocupação demográfica, isso é, de população. Então ele vai procurar resolver esse problema, incentivando a vinda de imigrantes europeus para o Paraná e assim conseguindo ocupar com pessoas o território da província do Paraná. Uma das grandes destaques que nós vamos ter desse período vai ser justamente a construção da Estrada de Ferro Princesa Isabel, que homenageia o nome da filha de Dom Pedro II, a Princesa Isabel, que também foi a responsável pela abolição da escravidão no Brasil. Ela foi projetada pelos irmãos Rebouças em 1870, mas só começou a ser construída em meados ali de 1880, sendo concluída em 1885. Essa é a estrada de ferro que liga a cidade de Curitiba até o porto de Paranaguá. E justamente ela procurava estabelecer um transporte mais moderno da região ervateira, que é essa região em torno de Curitiba, em que se cultivava ricamente a erva mate, e o principal porto do estado, que era o porto de Paranaguá. Aqui nós temos essa foto aqui mostrando a construção dela, que deve ter sido algo bastante complexo. Se você algum dia tiver a oportunidade de viajar para essa estrada de ferro, você observar ela e como foi construída no ano de 1885. Qual era a tecnologia que eles tinham para construir essas pontes tão maravilhosas e fazer aqueles túneis, o qual os trens passam? Mas vamos então para a primeira atividade da aula de hoje. Qual era a importância econômica na construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, qual era a importância econômica na construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá? Minha sugestão de resposta aqui. A estrada de ferro Curitiba-Paranaguá visava melhor o transporte de cargas, principalmente da erva mate, que era plantada aqui em cima da Serra do Mar e tinha que ser transportada para o porto para exportação. Tá? Então, para o Porto de Paranaguá, assim melhorando a qualidade e a quantidade de produto que podia ser exportado, mostrando já uma tentativa aí de modernizar a economia e a logística da província do Paraná. Mas depois nós vamos ter a proclamação da República, e aí o Paraná ele deixa de ser província e passa a se tornar estado, com mais autonomia aqui. Proclamada a República, houve uma grande discussão sobre qual seria o seu futuro, a forma de governar, a forma de administrar, se os estados teriam mais autonomia ou se eles teriam menos autonomia. E no Rio Grande do Sul se inicia a Revolução Federalista, essa que durou entre 1893 e 1895, que visava justamente tentar derrubar o Marechal Floriano Peixoto, que na época era o presidente do Brasil. Tropas gaúchas chegaram a invadir o Paraná e sofreram resistência na cidade de Lapa. Ali houve um grande combate muito intenso, que inclusive essa imagem aqui procurou homenagear os combatentes, no qual as pessoas que fizeram a resistência da Lapa saíram perdedoras, elas foram derrotadas. Mas como o combate se intensificou muito e durou muito tempo, isso garantiu que o governo de Marechal Floriano Peixoto reorganizasse suas tropas para em seguida conseguir acabar com a Revolução Federalista. Então foi graças a esses heróis da Lapa que foi permitido ao Floriano Peixoto se organizar e acabar com a Revolução Federalista. Também o Paraná se envolveu em um grande conflito de fronteira junto com o estado de Santa Catarina, pois apesar de a gente ter a Lei 704, apesar de a gente ter as ideias de criação do estado do Paraná, as fronteiras entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina não haviam sido devidamente delimitadas, desenhadas no mapa. Isso vai acontecer um período de muito conflito entre o Paraná e Santa Catarina sobre quem que era o dono das fronteiras, principalmente as fronteiras do interior, na região sul do Paraná. Junto a isso, vai ser organizado pela população mais pobre local um movimento de revolta messiânica. Isso é, liderado por um líder religioso, que vai se revoltar contra os dois estados. Então aí nós vamos ter um grande conflito que ficou conhecido como Guerra do Contestado. Contestado leva justamente o nome, porque era uma região que era contestada, isso é, era questionada pelo estado do Paraná e também pelo estado de Santa Catarina. Até hoje, essa região norte de Santa Catarina e sul do Paraná recebe esse nome, que é o território do contestado. Tá? Esse conflito durou de 1912 a 1916 e foi nessa aí que o Paraná conseguiu estabelecer a sua fronteira de interior com Santa Catarina. Fronteira essa que também foi perdida em outros momentos, como a gente tem o território federal do Iguaçu. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas, o governo de Getúlio Vargas, se preocupou em garantir a presença direta do governo federal em áreas de fronteira que principalmente tinham pouca população, novamente aquele problema da população. Assim ele criou o Território Federal do Iguaçu, que está aqui no mapinha. Não foi o único que ele criou. Mas esse aqui pegou essa região a oeste do Paraná e Santa Catarina e era um território que daí era administrado diretamente pelo governo federal. Assim como também aconteceu com o sul do Mato Grosso do Sul, que é esse territóriozinho aqui de Ponta Porã. Tá? Isso aí durou entre 1943 e 1946. Com a queda do governo Vargas, daí o território do Iguaçu deixou de existir e voltou a ser parte do estado do Paraná e também do estado de Santa Catarina. Tá? Isso em 1946. Então, mais uma atividade para a gente nessa aula de hoje. Após analisarmos a construção do território do Paraná, que conclusões podemos observar? Vocês têm um tempinho aí para pensar? Eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Então eu perguntei, após analisarmos a construção do território do Paraná, que conclusões podemos observar? Minha sugestão de resposta para todos é essa aqui. Podemos verificar que, embora o estado do Paraná existisse desde o Império, lembrando que na época ele era chamado de província, o trabalho de delimitar suas fronteiras foi muito mais lento e só concluído em 1946, quando aquele território do Iguaçu voltou a fazer parte do então estado do Paraná. E nós temos aí o Centro Cívico, que é o bairro administrativo do estado do Paraná, localizado na cidade de Curitiba. Talvez alguns de vocês conheçam. Idealizado pelo urbanista francês Alfred Agache, esse cara foi muito importante na urbanização da cidade de Curitiba, no desenho da região central da cidade de Curitiba, isso nos anos 1950, o governador Bento Munhoz da Rocha Neto, para celebrar 100 anos de emancipação política do Paraná, propõe a construção de um bairro administrativo em Curitiba, sendo o projeto o primeiro projeto no Brasil, foi pioneiro essa construção que o estado do Paraná fez, que é a ideia de você ter todos os prédios públicos necessários para a alta administração do estado na mesma região, sem ter que você se desloque de um bairro para o outro, quando precisa falar de um secretário, precisa discutir com alguma secretaria, alguma coisa. Você tem tudo na mesma região, assim agilizando muito o processo administrativo. Aqui nós temos o Palácio Iguaçu, que é a sede do governador, do Poder Executivo Estadual. E também nós temos aí um grande fato da história do Paraná, que foi o ciclo do café. Que o norte do Paraná, ele se envolveu muito no ciclo do café, na produção do café nesse período. Tá? Isso por causa da terra roxa, que era uma terra muito rica em nutrientes e muito apropriada. E então você teve todo um desenvolvimento ali, na região de Londrina. Porém, em 1975, ocorreu a chamada Geada Negra. Tá? Ela queimou grande parte das plantações e impulsionou a migração dos fazendeiros para a cidade em busca de emprego. Houve essa grande tragédia, que foi a Geada Negra, e que daí acabou levando muitos desses fazendeiros a perderem toda a sua plantação de café e depois ir buscar um emprego, uma vida melhor nas cidades. Então isso vai acabar motivando, na década de 1970, um grande projeto de urbanização do Paraná, de migração, de êxodo do campo para a cidade. E nós também aqui construímos, entre 1975 e 1982, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina binacional. Ela é parte brasileira e parte paraguaia, que por muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje ela é considerada a segunda, sendo de fundamental importância para o fornecimento de energia elétrica para os brasileiros. Então essa grande construção que você tem no oeste do nosso estado, na região de Foz do Iguaçu. Então vamos para mais uma aulinha da nossa aula de hoje. A que conclusões podemos chegar analisando a história recente do estado do Paraná? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? A que conclusões podemos chegar analisando a história recente do estado do Paraná? Minha sugestão aqui, podemos perceber que o estado do Paraná está passando por um intenso processo de urbanização. Isso aí, muito catalisado ali a partir da década de 1970, que ele está deixando de ser um estado tão rural e sendo cada vez mais um estado urbano. E também de constante modernização da sua economia. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula. Até a próxima!